Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lúcio e nessa videoaula nós iremos resolver algumas questões com o intuito de fixar melhor os conceitos que foram adquiridos na aula anterior. Então, vem comigo, simbora! Bom, nessa questão 1, questão da UES, diz assim: se x é o logaritmo de 16 na base 2, então o logaritmo também na base 2 de x ao quadrado menos 5x mais 5 é igual a quanto? E aí, pessoal, como é que nós iremos resolver essa questão? Pois bem, primeiro vamos por partes, né? O que quer dizer isso aqui, em símbolos? O que ele está querendo da gente? A gente tem isso aqui, log, né, logaritmo de 16 na base 2, ele afirma que é igual a quem? A x. É isso que ele me oferece. E o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo o logaritmo dessa expressão aqui, desse polinômio do segundo grau, na base 2. Então, em símbolos, nós temos isso aqui. Pronto. Então perceba que nós temos a necessidade de calcular o valor de x para podermos então calcular o logaritmo disso aqui tudo. Porque achou o x, aí você vai só substituir aqui, aí consequentemente a sua expressão algébrica, né, ela vai passar a se tornar uma expressão numérica e daí se torna um número. E aí com certeza a gente irá conseguir calcular o logaritmo desse número. Pois bem, como é que eu vou então calcular isso aqui primeiro? Como é que eu vou calcular o valor de x? Aqui basta usar a definição de logaritmo. Nós já vimos na aula anterior que isso aqui fica de que maneira? Dessa forma. Peguei o 2, elevei a x, né? A base do logaritmo elevado a x, que é o logaritmo, o expoente, ele vai dar o 16, né? O logaritmando. Aí aqui para a gente resolver, tem uma maneira de você transformar essa equação, fazer com que esses dois valores se tornem potências de mesma base. Então esse 16 aqui, se eu for fatorar ele pode se tornar o quê? 2 elevado a 4, né? Então eu vou ter a equação exponencial, uma igualdade de duas potências de mesma base. Então, como eles têm a mesma base, consequentemente eles terão o quê? O mesmo expoente, tranquilo? E aí você vai concluir o quê? Que x é igual a 4. Olha aí que beleza. Agora tu pega esse x igual a 4, e substitui aqui, Então vai ficar como? Dessa maneira. Então como é que eu vou agora resolver essa expressão numérica? Vamos aqui resolver por partes, Primeiro, 4 ao quadrado. O que quer dizer isso? 4 vezes 4. Isso dá o quê? Dá 16. Aqui, menos 5 vezes 4. Vai dar quanto? Vai dar menos 20, né? Beleza. Aí pronto, 16 menos 20. Isso dá quanto? 16 menos 20, menos 4. Menos 4 mais 5. Isso vai dar o quê? Vai dar 1. Então vai ficar logaritmo de 1 na base 2. E aqui, a gente viu na aula passada que uma das consequências da definição diz o quê? Que quando o logaritmando é igual a 1, o resultado desse logaritmo vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0, tranquilo? Então, bacana, né? A gente acabou de resolver uma questão da UES, ela trabalhou exatamente com a definição de logaritmo, certo? Basicamente isso. Então, bora seguir adiante. Questãozinha 2, questão do Enem, diz o seguinte: a escala de magnitude de terremoto, abreviada como MMS e denotada como MW, ela foi introduzida em 1979 por Thomas Reikes e Hiro Kanamori. Ela substituiu a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica.
MW e MO se relacionam pela seguinte fórmula. Essa daqui, ó. Perceba que temos uma equação logarítmica, certo? E essa fórmula, né, como a própria questão diz, relaciona MW com MO, onde esse MO representa o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas. E sua unidade de medida é o DINA vezes centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 95, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW igual a 7,3, mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos. Qual foi o momento sísmico MO do terremoto de Kobe em DINA vezes centímetro? Então você está vendo que tivemos aqui uma leitura bem extensa, né, típico de questões do Enem. O intuito do Enem é sempre contextualizar, né, algum assunto matemático com alguma área, né, do mundo real. No caso aqui, ele afirmou, né, ele mostrou que o logaritmo ele é aplicado em medições de terremoto, certo? É uma das áreas de aplicação do logaritmo. Mas assim, quando você lê uma questão do Enem, você precisa anotar o que importa para você. E o que importa aqui para a gente, ó, é somente essa fórmula aqui, ó, essa equação. Importa esse valor aqui, ó, que foi dado, MW igual a 7,3, e estar ciente que o que ele está me pedindo, ó, é o valor de quem? De M0, certo? O nosso objetivo é encontrar isso daqui, ó. Nós temos aqui também as opções dessa questão. Qual é a alternativa correta dessa questão? Tranquilo? Ó, isso aqui é o que me interessa, a fórmula, a equação logarítmica. Essa informação que ele me deu e o nosso objetivo é encontrar quem? O M0. Então eu vou pegar essa informação aqui, ó, 7,3, e vou substituir aqui na equação. Vai ficar assim, ó. Pronto, eu só fiz substituir. Agora o nosso propósito, o nosso objetivo é resolver essa equação. Vixe, professor, mas essa equação aí não é tão simples não, né? Concordo. Agora precisamos manipular os termos de forma que essa equação, que ainda está com uma aparência bem complexa, fique a mais simples possível, tá certo? Então vamos primeiramente, ó, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse menos 10,7, ó, e posso jogar para o lado de cá, ó. Só que ao fazer isso, aqui ele está subtraindo, está negativo, então passa para o lado de cá somando, né, positivo. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então aqui nesse primeiro membro, ó, se eu somar esses dois números, 7,3 com 10,7, isso vai dar o que? 7,3 mais 10,7, 18. Então já tem essa equação aqui, ó. Perceba que já ficou um pouco mais simples do que estava no começo, ó, certo? O que é que eu posso fazer agora? Essa fração aqui, ó, a gente pode acabar com ela. Como? Esse 3 aqui que está dividindo, ó, posso passar para o lado de cá. Como? Se é que ele está dividindo, passa para cá multiplicando, né? Beleza. Agora eu tenho isso aqui, ó, 18 vezes 3. 18 vezes 3 dá 54. Olha aí que ficou. O que é que eu ainda posso fazer? Eu posso pegar esse 2 aqui, ó, que está multiplicando todo esse logaritmo, e posso passar para o primeiro membro. Como? Se aqui ele está multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ficar 54 sobre 2, igual a log de M0 na base 10. 54 dividido para 2, ó, vai dar o que? 27. Então perceba que depois de todo esse processo aqui, ó, a gente pegou aquela equação que estava bem complexa, né, bem feinha, e transformou numa equação mais simples, certo? Ó, aqui agora você vai usar o que? A definição de logaritmo, certo? Então o que é que eu posso dizer? Que o M0, o logaritmando aqui, ó, ele vai ser igual a quem?
a 10, né, elevado a quem? A 27. Então eu acabei de encontrar o valor do M0. M0 é igual a 10 elevado a 27. Então eu te pergunto, qual é a opção que você deve marcar? A opção é isso, ó, é onde temos o resultado que a gente acabou de encontrar. Tranquilo, galera? Beleza? Então, vamos seguir adiante. Bom, galera, questão 3 diz assim, ó, o logaritmo de um número na base 16 é 2/3. Então, calcule o logaritmo deste número na base 1/4. E aí, como é que nós faremos isso? Primeiro, pense um pouco, ó, o que a questão me oferece e o que ela me pede. A questão me dá essa informação aqui, ó. O logaritmo de um número na base 16 é 2/3. Em símbolos, eu posso representar essa frase aqui, ó, da seguinte maneira. Ó. Olha aí. Log de um número, chamei ele de x, na base 16 é igual a 2/3. Aí, o que a questão quer da gente? Ó? Calcule o logaritmo deste número, ou seja, do x, na base 1/4. Em símbolos, essa frase aqui fica como? Dessa maneira. O log de x na base 1/4 é o que a gente quer obter. É o valor que a gente quer encontrar, que eu vou chamar aqui de y. Certo? Então, a jogada aqui, primeiro é resolver, né, encontrar o valor de x, para depois encontrar o valor do y. É isso que nós faremos. Para encontrar o x, ó, aqui eu posso usar o que? A definição de logaritmo. O x aqui faz o papel do logaritmando, ó. Usando a definição, isso aí fica como? Dessa maneira, né? Ó, x é igual a 16 elevado a 2/3. Beleza? Simplificando, né? Melhorando a aparência desse resultado, eu posso fazer o que? Eu sei que 16, ele, quando é fatorado, ele pode ser escrito como 4 elevado a 2. Ó. Tá vendo? E outra coisa, ó, aqui eu tenho agora uma potência da potência. É uma das propriedades da potenciação. Quando isso acontece, você pode o quê? Ó, multiplicar o expoente de dentro com o expoente de fora, certo? Fazendo isso, ó, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2/3, né? Ó, multiplica 2 por 2, repete o de baixo, vai ficar, então, a base 4 é elevada a quem? Ó? A 4/3, beleza? Então, esse é o valor de x, a forma mais simples de você representar o valor de x, tranquilo? Acabou aí? Não, nosso objetivo é encontrar o y. Então, vou pegar esse valor aqui, ó, e vou substituir nesse logaritmo. Fazendo essa substituição, teremos isso aqui, ó. Pronto. Logaritmo de 4 elevado a 4/3 na base 1/4 é o que nós queremos encontrar. Usando aqui a definição de logaritmo, nós teremos a seguinte igualdade. Ó. Tá vendo? O logaritmando, o 4 elevado a 4/3 é igual a 1/4 elevado a quem? A y. Vixe, professor, agora lascou. Como é que a gente vai resolver essa equação aqui? Ó? Se tivéssemos uma igualdade de duas potências de mesma base, já estaríamos tranquilos. Só que aqui as bases são diferentes, né? Ó? Aqui é 4, aqui é 1/4. Aí o que é que nós podemos fazer para que esse 1/4 aqui, ó, 1 sobre 4, se torne 4? Aí você precisa lembrar, ó, daquela propriedade que a gente viu na aula anterior. O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Inverter essa fração. O que estava em cima fica embaixo, o que estava embaixo fica em cima. E ao fazer essa inversão, né, você sabe que o expoente aqui, ó, ele troca de sinal. Então, se aqui ele está positivo, ele vai ficar negativo. Essa é uma das propriedades da potenciação. A gente viu isso no vídeo anterior. Então, fazendo isso, fica como? Olha aí que maravilha. Repete aqui o primeiro membro, né?
E aqui, ó, o que foi que aconteceu? Inverti a fração, ficou 4 sobre 1, que é o próprio 4. E o y, o expoente que era positivo, ficou o quê? Ficou negativo. Aí nós temos aqui, ó, uma equação exponencial, onde as duas potências, elas têm o quê? A mesma base. Então, se elas têm a mesma base, consequentemente, elas terão o quê? O mesmo expoente. Então, nós temos isso aqui, ó. Menos y é igual a 4 sobre 3. Só que a gente não quer o menos y. A gente quer quem, ó? O y positivo. Então, aqui basta você fazer o quê, né? Você pode multiplicar por menos 1, certo? Em ambos os lados. E fazendo isso, ó, por que dos dois lados, né? Para manter a equação, manter o equilíbrio, né? A igualdade. Fazendo então essa multiplicação dos dois lados da equação, nós teremos o resultado, ó. Y positivo é igual a quem, ó? A menos 4 sobre 3. Então, esse é o valor que a questão pediu para encontrar. Tá certo? Tranquilo? Então, bora seguir em frente. Na questão 4, ele pede para calcularmos o logaritmo desses dois itens. Aqui no item A, ó, nós temos log de raiz de 3 na base 3. Usando a definição de logaritmo, nós temos essa seguinte equação aqui, ó. Raiz de 3, né, é igual a 3 elevado a x, onde o x representa o próprio logaritmo. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que essa equação aqui, ó, ele tenha duas potências de mesma base. Porque você já viu, né? Quando você tem uma igualdade de duas potências de mesma base, consequentemente eles terão o quê? O mesmo expoente, certo? Ah, professor, mas como é que eu vou fazer com que raiz de 3, né, raiz, ó, se torne uma potência? Tem esse porém, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, para esse feito aqui, ó, para essa façanha, nós iremos usar uma das propriedades da radiciação. Vamos dar uma pescada aqui, ó. Olha aí, as propriedades da radiciação. Então, dessas propriedades aqui, a que me vai ser útil é essa daqui, ó. Certo? Ela transforma uma raiz, né, uma radiciação, numa potenciação. Então, o que foi que aconteceu nessa passagem aqui? Ó? Perceba que no caso aqui da radiciação, relembrando aqui os termos, ó, esse símbolo aqui representa o radical, o valor que fica dentro, né, é o radicando, e esse valor aqui, ó, o n, representa quem? O índice. Então, para que a raiz se torne uma potência, é necessário que o índice n, ó, ele passe a ficar, ó, abaixo do expoente b. Ao fazer isso, ó, essa passagem, o radical vai embora e aí você obtém uma potência. Ó, aqui no caso, a base dessa potência é a letra A e o expoente passa a ser uma fração, né, b sobre n. Então, eu vou usar essa propriedade aqui, ó, nesse raiz de 3. Ao fazer isso, eu vou obter uma potência de base 3. Então, bora lá. Primeiro, observe bem, ó, que nesse caso aqui do raiz de 3, quem é o expoente do número 3? Apesar de não ter nada aí, ó, nós sabemos que temos um número 1. Né? E aqui no radical, quem é o índice dele? Apesar de não ter nada, nós sabemos que tem o número 2, né? Por isso que é a raiz quadrada, porque o índice é 2. Então, ao usar essa propriedade aqui, ó, o que é que vai acontecer? Esse 2, o índice, vai ficar abaixo do expoente 1. E ao fazer isso, o radical, ó, vai embora. Então, nós teremos o que? Tá vendo? 3, que é a base, elevado a quem? A 1 sobre 2. E o radical foi embora. Ou seja, transformamos uma raiz, né, uma radiciação, numa potenciação. E o objetivo foi alcançado, porque agora você tem uma equação, ó, onde as duas potências, elas possuem o que? A mesma base. Então, se elas têm a mesma base, elas têm o que? O mesmo expoente.
E daí eu tenho que x é igual a 1 sobre 2. Beleza, galera? Então daí você está vendo a necessidade, ó, de relembrar, certo? De utilizar as propriedades da radiciação para poder resolver questões que envolvem logaritmo. Por isso que é muito importante revisar, dar uma estudadazinha aí, tanto em potenciação quanto em radiciação, para você ter o melhor êxito em questões que envolvem logaritmo. Tranquilo? Vamos agora para o item B. No item B nós temos logaritmo, né, log de raiz cúbica de 25 na base 5. Pois bem, usando aqui a definição de logaritmo, nós podemos montar a seguinte equação. Ó. Raiz cúbica de 25, né, é igual a 5 elevado a x, onde esse x representa o nosso logaritmo. Pois bem, o que eu ainda posso fazer aqui? Ó, esse 25, se eu for fatorar ele, ó, 25 equivale a 5 ao quadrado. Então a equação fica assim, ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado é igual a 5 elevado a x. E aqui, ó, como nosso objetivo é transformar essa radiciação em uma potenciação, eu vou usar mais uma vez essa propriedade aqui. Ó. Então esse índice 3 vai passar a ficar abaixo do 2 e o radical vai embora. Fazendo isso, nós teremos o que? 5 elevado a 2 terços igual a 5 elevado a x. Então nós temos uma igualdade de duas potências de mesma base. Então eles terão o que? O mesmo expoente. Daí eu tenho que x é igual a quanto? A 2 terços. E aí, galera, gostaram? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, certo? E em breve estarei divulgando outro vídeo relacionado a mais assuntos envolvendo logaritmo. Tranquilo? Então valeu, galera, e até a próxima. Falou!